explicativo de como os professores dos anos finais vão fazer o lançamento das aulas diárias no Diário Digital do Professor. Então, para fazer o lançamento das aulas, é no menu Aulas Faltas. Como eu falei, os professores do 1º ao 5º, eles lançam as aulas por dia letivo, né? Seleciona o dia, marca que a aula é não presencial e encaixa os 5 horários do turno, né? Por exemplo, 3 português, 2 matemática. Isso professores do 1º ao 5º. E dos professores do 6º ao 9º é por componente curricular. Observe que ele pergunta logo qual componente curricular. Selecionei aqui a turma, selecionei aqui o componente curricular. Independente de ser uma turma multisseriada ou não, sempre você vai selecionar a turma e o componente curricular que você quer criar a aula, tá? Então, dos anos finais é dessa forma. Aí eu clico em criar a aula, aí ele vai pedir a data da aula, certo? Eu vou colocar aqui a aula de sexta-feira. A partir do momento que eu seleciono a data aqui, eu posso até navegar aqui e botar meses anteriores, tá? Mas eu vou fazer um exemplo com a aula de hoje. Hoje é uma sexta-feira, aí eu marco não presencial e a modalidade é dentro da grade de horário, tá? É grade de horário. Caso você queira ministrar uma aula fora da grade, é só marcar aqui, ou um sábado letivo também. Mas, no momento, todas as aulas vão ser aqui na modalidade grade de horário, tá? Então, nas sextas-feiras, ele tem um horário do componente de língua portuguesa. Como é que o professor vai saber quais os componentes dele, quais as disciplinas, os componentes curriculares das sextas-feiras? Ele vai clicar aqui no quadro de horários, né? E vai ter acesso a isso, ó. Sexta-feira ele só tem na turma 6º e 7º ano componente de língua portuguesa. Então, só tem um horário mesmo. Então, é só uma aula de sexta-feira. Se eu tivesse selecionado lá uma data que caísse numa segunda-feira, aí ele ia ter que marcar lá língua portuguesa nos 2 horários da turma do 6º e 7º ano, tá? Ia selecionar a outra turma dele, que é o 8º e 9º ano, e ia lançar aula de português nos 2 horários de português também, do 8º e 9º ano, certo? Ainda tem mais um horário de filosofia do 8º e 9º ano também. Então, o lançamento é sempre de acordo com os componentes curriculares do dia, certo? Então, fazendo aqui na prática, seleciono a turma, selecionei aqui 6º e 7º, selecionar o componente curricular português e clico em criar aula, tá? Então, coloca a data, vou botar um exemplo de hoje, que é sexta-feira, marco não presencial, deixo aqui grade de horário e clico no horário disponível. Coloco aqui a quantidade de aulas. Se aparecer 2 horários, você coloca aqui o número 2, tá? Aí você vai colocar o conteúdo de língua portuguesa, que você vai trabalhar nessa sexta-feira, nesse dia, né? Conteúdo, habilidades. E aqui vai colocar a atividade de língua portuguesa que esses alunos do 6º ano vão ter que fazer e as atividades dos alunos do 7º ano. Aqui vai ter que ficar diferenciado. Qual é a atividade para os alunos do 6º, qual é a atividade para os alunos do 7º. E aqui também, nos conteúdos, você vai ter que colocar qual o conteúdo para os alunos do 6º de português, qual os conteúdos dos alunos do 7º também de português, tá bom? Então, vai ter que ficar separadinho quando a turma é multi. Apesar de ser multi, né, você pode trabalhar conteúdos diferentes aí. Para os alunos de 6º ano, vai ser isso e isso. Para os alunos do 7º, é só digitar aqui na caixinha. Aí tem a opção também de escolher arquivo, caso você queira anexar a esta aula algum texto, livro, ou PDF, um arquivo, um documento, áudio, né, até 10 megas. E aí você clica em salvar aula, tá? Clicando em salvar aula, você vai descer a barra de rolagem e vai aparecer aqui, clicar aqui para esconder essa legenda. E aqui, se você marcar esse quadradinho, você vai ficar vermelho, você vai estar dando falta para o aluno, tá? Então, não marque nada e clique em salvar aula. Pronto, aí a aula salva com sucesso. E a partir do momento que você cria uma aula, você pode criar uma atividade online de marcar para os alunos dessa turma, né? Então, aula feita, você tem a opção de criar atividade online, certo?
Aqui você visualiza a aula, edita e exclui. Aí fica pendente de validação, porque a coordenação da sua escola vai verificar a aula e vai validar. Quando eles validarem, vai aparecer a data que eles validaram, certo? Então, é dessa forma que se cria a aula em turmas do 6º ao 9º ano, certo?